Não sou jornalista, sou historiador. E o que aproxima o meu ofício com o jornalismo? O historiador trabalha com fatos do passado e o jornalista trabalha com os fatos do momento. E o historiador pode também analisar e refletir estes fatos do hoje? Ou os fatos somente do passado? E a resposta é sim. Aliás, temos três dimensões da história, ou três ramos, melhor dizendo, que analisam a questão imediata. A chamada história imediata, a história do presente e a história do tempo presente. Basicamente, a história imediata tem o envolvimento do historiador com o ocorrido. Eu poderia então me associar como uma história imediata, a minha análise sobre as eleições de 2018 e 2022, porque afinal de contas eu fiz parte dela. Eu fui eleitor, eu estava lá, eu atuei, eu parti de um ponto. Pois é. Mas também eu posso entender o seguinte, e para complicar mais ainda, que, a história imediata não necessariamente ela está associada à história contemporânea. E como a história do presente e do tempo presente possuem nomes parecidos, mas não são a mesma coisa, temos que entender o seguinte. A história do presente, que foi uma corrente historiográfica dos meados do século XX, baseada no estudo do contemporâneo, que era ligado ao Instituto de Estudos Políticos de Paris, e da Universidade de Paris, em Nanterre. Não sei se eu estou dizendo certo, mas enfim. E tinha o presente como objeto de investigação histórica. Então ele partia do ponto de vista da história política. Agora, diferentemente da história do presente e da história imediata, ou ainda do jornalismo, a história do tempo presente busca colocar em contexto histórico as sociedades atuais por meio de uma investigação da construção de seu passado e de seus usos públicos e políticos. Argumentando, então, que o tempo presente não é uma dimensão ligada apenas ao imediato. Ela está permeada, ela está envolta de camadas do passado. É como se estivéssemos todos nós andando e em volta de nós tem o passado em nossa volta, criando uma casca. E esta casca tem uma relação com os dias de hoje. Ela faz parte de nós. Então, poderíamos dizer, sim, você está fazendo uma história do tempo presente, mas também dá para dizer que, de repente, você está fazendo uma história imediata, porque, afinal de contas, se você fizer uma análise, um trabalho sobre o processo eleitoral de 2018, você estava lá, você participou, você viu. Mas eu penso que muito mais rica é a história do tempo presente. E a história do tempo presente mostra o seguinte: o tempo tem suas dimensões e a gente tem que olhar o tempo por todos os ângulos. E olhar o tempo por todos os ângulos é entender que o presente é uma consequência do passado e esse passado está vivo, presente. Ele está presente nas nossas ideias, ele está presente nos nossos preconceitos. Ele está presente em toda coisa. Mas aí alguém vai perguntar assim, mas para que toda esta explicação? Onde tu quer chegar com tudo isso? Quando eu me deparo com um artigo dessa natureza, esse artigo de Matheus Leitão, intitulado A Primeira Jogada de Ciro Gomes contra Lula após as eleições, em que eu vejo o jornalista iniciando seu artigo com isto, abre aspas, a sinalização do PDT de que vai apoiar a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara tem tudo a ver com Ciro Gomes, fecha aspas. E depois ainda cita algo que já foi noticiado, que o deputado André Figueiredo, que é líder do PDT na Câmara, que consultará então bancadas de deputados para ver se vai ter apoio ou não ao Lira, e ainda sentencia. É fato que Ciro tem uma grande influência junto com Carlos Lupe.
e a divulgação pública da posição do partido seria um sinal, de acordo com aliados o próprio pedetista, do rancor cirista em relação a Lula. Fecha aspas e abrimos aspas antes, né? Pois bem, primeiramente a gente percebe aí a desonestidade intelectual de uma imprensa financiada pelo rentismo, que elegeu Ciro Gomes como seu inimigo número 1. E se realmente Ciro tivesse este poder todo, o PDT não estaria compondo com o governo Lula. Arrisco até dizer que não haveria aquela foto patética de Lupe com Lula. O que Mateus chama de recalque é esta convicção apresentada por Brizola. Isso é consequência de um modelo econômico cruel, de natureza colonial, que se instaurou neste país e que se foi agravando cada vez mais. E agora chegou uma espécie de paroxismo com este regime, com essa ditadura. Nós temos é que derrubar este modelo econômico. Isso parece surrealismo, não é concreto, porque nós nos acostumamos a estar dentro de um navio que está afundando, cuidando dos camarotes, cuidando de limpar o chão. Quando é um navio que vai afundando, nós temos que ter a coragem de questionar o modelo econômico de natureza colonial. E o senhor se acha um bom timoneiro? O país está submetido a perdas internacionais monstruosas. Por isso nós estamos desse jeito. Mas o governo o país, o senhor se acha um bom timoneiro? O senhor se acha um bom timoneiro? Escute lá, permita que eu conclua meu pensamento. Este país transformou-se no maior centro da roubalheira internacional, não só desses tempos, de toda a história humana, porque antes era a China. Os negócios da China agora são os negócios do Brasil. Parou lá com a Revolução e aqui acentuou-se, são os negócios do Brasil. Situação mais indecorosa, uma classe dirigente que está aí em crise, que não tem solução, fez essa ditadura, agravou a situação do Brasil. E aí, em benefício próprio, entregou os interesses do país, dilapidou as nossas riquezas, empobreceu o povo brasileiro, endividou o país. Em benefício próprio, em causa própria, entrou nessa cumplicidade. Não vou analisar ponto a ponto desse artigo de péssima qualidade, publicado na revista Veja, mas dizer que, diante da leitura desse artigo, senti-me compelido a fazer essa reflexão. Primeiro, Lira pode ou não representar uma pedra no sapato de Lula, mas ele, Lira, ao contrário de Cunha, está diante de um encantador de serpentes, e é do interesse desse encantador fazer a política da acomodação. Portanto, essa acusação de que o apoio do PDT é uma jogada de Ciro, porque o pedetista resolve apoiar o candidato que é aliado de primeira hora de Bolsonaro, colocando o Ciro, então, uma relação com o Bolsonaro, né? Que é o que o PT tenta fazer a todo instante, e que não tem alinhamento com o PT ou Lira, isso pode dificultar a vida do governo, isso é outra bobagem. Aí ainda ele diz assim, vamos botar aspas aqui, a decisão mostra o recalque de Ciro, que apesar de dizer que não vai mais se candidatar à presidência, provavelmente estará em campanha de novo em 2026, tentando chegar ao poder. Fecha aspas. É uma falsa narrativa, porque primeiramente, pelo fato de Ciro nunca ter apoiado Lira, e a decisão de apoio a Lira vem do restante, né, do partido, da bancada do PDT na Câmara, e que a decisão de apoiar o PT foi tomada pela Executiva Nacional do PDT e que fez com que o Ciro, voto vencido, né, vamos dizer assim, protocolarmente, né, ficou em silêncio, efetivamente, ao apoio do PDT, mas ele não esteve no palanque de Lula.
Ou seja, aquela narrativa que os bolsonaristas fazem, que o Ciro apoiou o PT, não é verdade. Ciro se silenciou, não foi nem no palanque, mas foi voto vencido. E teve que respeitar a decisão de seus pares, que logo se juntaram ao PT. Mas não o Ciro em si, foi uma obrigação que ele teve que fazer. E como um ato de uma história imediata, ou uma história de tempo presente, como queiram, eu tenho que dizer, né, uma visão de uma história imediata, porque faço parte desse processo, de que a imprensa dos tempos de hoje não faz mais notícia. Aliás, não apresenta notícias porque a imprensa não faz notícia. Historiador não cria fato, simplesmente traz os fatos, mas impõe narrativas, ou seja, impõe leituras em cima daquilo que eles acham que é, porque atende os anseios de seus financiadores, o rentismo. Ciro Gomes é o fantasma que apavora estes Silvérios dos Reis, por um simples motivo. Lula só venceu eleitoralmente e pode ser fragorosamente derrotado por aquele que eleitoralmente foi vencido pelo terrorismo eleitoral, mas que politicamente, como vulcão adormecido, pode acordar. Como diz o meu amigo Tamir Felipe, brasileirinhas e brasileirinhos, como sempre, né, é importante entender que é precipitado dizer que Ciro está morto politicamente. Porque do outro lado já percebeu isto. E está percebendo que exatamente o seguinte: Ciro está tão vivo, que tem uma militância, que é coisa que o PT hoje não tem mais. O PT tem devotos. E Bolsonaro, será que vai manter a sua militância? A gente não sabe. Tudo é possível. Mas eu digo uma coisa, eu vejo sim Ciro à frente do processo em 2026. Ah, mas ele tem 70 anos. Quantos anos tem o Lula? Por que se Lula tem toda a idade que tem, pode ser presidente, por que Ciro não? Por que nós não podemos ter Ciro como presidente? Mas dessa vez o Ciro vai vir muito mais forte. E com uma militância muito mais amadurecida, porque o golpe foi feito. Foi feito e a gente teve que aprender com esse golpe. E se a gente não aprendeu com ele, bom, aí é muito difícil de realmente vencer. Mas agora eu vejo 2026 exatamente como o fim de um grande ciclo. Esse ciclo que vai ser terminado pelo sofrimento imposto pelo chamado estelionato eleitoral do PT. Eu tenho certeza que Ciro está habilitado sim para 2026. E não só Ciro, é claro que eu estou falando de novos nomes, mas aí há uma crítica a ser feita. Se a gente não quer que seja o Ciro, seja outro, então que construamos esta nova liderança. Que abrimos o espaço, que o Ciro venha junto com a sua militância e construa esse novo quadro, que possa representar o PND, se não é ele que quer ser o representante. Mas isso tem que ser feito, porque por agora acho ainda, pela experiência e pelo momento difícil do nosso país, que tem que ser uma pessoa de muita experiência para conduzir o Brasil, que vai estar muito pior depois do bolsolulismo. Portanto, eu vejo Ciro sendo, de fato, aquele que vai nos ajudar a superar todos os problemas que foram criados a partir de agora. Eu tenho certeza de uma coisa: Ciro representa a real mudança, a mudança que o baronato teme, mas tem que temer mesmo. Enfim, é o que eu penso. E você? O que você pensa, meu irmão e minha irmã? Brasileirinha ou brasileirinho? Até provoco, inclusive, publicamente, o meu querido, né, amigo, e assim que eu sou fã mesmo do Tamir. Espero que o Tamir Felipe veja esse conteúdo e digo mais, espero que ele até dê uma pitada aqui. O que ele acha disso? O que tu pensa, Tamir? Tô esperando tua resposta, hein, meu irmão? E é de você também que segue o canal aqui. Deixa seu comentário, é muito importante. Eu quero
depois fazer mais um conteúdo trazendo esse debate, porque aqui a gente não fica fazendo monólogo dos, eu gosto de dizer, dos gurus de internet. Aqui a gente faz diálogo. O diálogo é, você ouve, você fala, mas você ouve. Eu quero ouvir todos e todas, e aqui é sempre um espaço democrático, com respeito, com a divergência, mas com respeito. É isso, gente.